Isso aí, vamos lá, bom dia. Creio que seja algo assim. Bom dia. Bom dia, manhã fria. Estão chegando as manhãs frias. Agora tá passando uma massa de ar polar mesmo e tal. A frente fria é um pouquinho mais pesada, mas que não é tão gelado assim nessa época do ano. É geladinho e tal, mais fresquinho no final da tarde e no começo da manhã. Mas não é de arrebentar, gente. Hoje, em 2019, eu estou estreando a calça por baixo da calça. Já devia ter posto ontem. Não botei fé. Passei um pouquinho de frio, mas tudo certo. Bom dia, quarta-feira. As quartas-feiras são o meu dia do cansaço, né? Quarta-feira é o dia em que eu estou mais pregado do que o normal. Ai, acidente de moto. Pedaço da... Ah, não é de moto, é um carro. Menos mal que é um carro. Menos mal. É preciso que se entenda. Ah, motoqueiro é folgado, motoqueiro é nervoso, motoqueiro... Eu sempre coloco isso... Ah, vou por aqui. Tá fechado ali, tá sem corredor hoje. Eu sempre coloco isso, faço questão de deixar claro, sempre que eu posso, sempre que chega a conversa sobre motociclistas, sobre discussões de trânsito e tudo mais, eu sempre coloco de que da questão da exposição do motociclista. A culpa da exposição do motociclista não é do motorista, do condutor do carro, do veículo. Mas ter uma moto, ter um carro é uma escolha, é uma decisão, é uma questão que cabe ao condutor, ao usuário, a quem se adapta a este veículo especificamente. Então não se trata de, a culpa é minha que você tem moto. Não se trata disso. Eu tenho os dois e normalmente não tenho muita encrenca quando eu estou de carro nem com outro motorista. É mais fácil eu ter com outro motorista do que eu ter uma encrenca com um motociclista no carro. É muito raro. Acontece sim, mas é muito raro. O que eu coloco é o seguinte. O condutor do veículo, ele deve ter na cabeça dele, deve saber, é importante que ele seja lembrado que é natural o motociclista ficar mais nervoso, mais apreensivo, mais tenso. Porque o risco dele é muito maior. No seguinte conceito, qualquer acidente pode machucá-lo e muito. Fato que não é comum ao motorista, ao condutor do veículo, do carro. Então, é assim, a iminência do perigo faz com que a reação seja maior. Não adianta você ouvindo sua musiquinha encostadão, tranquilo, sentado, você querer se comparar ao que passa o motociclista. E ele não é um coitado por sua culpa, tá? Eu sempre coloco isso. Não é culpa dele. Não é, novamente, a culpa é minha que ele tem moto? Não. Mas você deveria agradecer dele ter moto. Porque se ele tivesse carro, ele estava ocupando um espaço gigantesco. Ele estaria ocupando um espaço gigantesco e tornando o trânsito muito mais difícil para você. Ou seja, a existência do condutor de moto te facilita a vida.
em dois aspectos. Nessa questão, eu não ocupo o lugar de um carro, por isso você não só não reclame por eu ter a moto, por eu estar mais exposto, por eu ocupar menos espaço no trânsito do dia a dia, no seu trânsito, como pode continuar exigindo o documento rápido, entregue pelo motoboy, a pizza rápida, entregue pelo motoboy. Porque graças a isso, graças a essa característica de agilidade e de passar, não ocupar o espaço de um carro e passar mais rapidamente, que você usufrui, você motorista de carro, usufrui de um desconforto menor, para ser mais exato. Tá bom? Beleza. Bom, gente, hoje é dia 5 de junho de 2019. Hoje é aniversário de talvez uma das minhas maiores amigas, que é a minha cunhada Elza. É uma pessoa que eu convivo, que convivemos, né? Temos o privilégio de conviver há mais de 30 anos. É uma pessoa, provavelmente a pessoa mais digna e ética que eu conheço. É uma mãe de uma enormidade de exemplar em todos os aspectos. E, enfim, eu só posso ficar feliz de participar do convívio comum dessa minha queridíssima amiga, que temos o privilégio de conviver. Parabéns, Elza, parabéns, obrigado sempre por tudo. Obrigado por tudo que você continua nos ensinando, tá bom? Você é uma grande pessoa, você é uma pessoa de caráter enorme, é uma pessoa que faz bem ao mundo. Isso é importante. Rara pessoa no nosso convívio do dia a dia, com valores tão bem firmados como os seus. Parabéns, parabéns. Muitas felicidades, muitos e muitos anos de vida, muita saúde, muita resistência aí, até pelo momento delicado que você passa aí com a sua família, esses problemas de saúde aí com o pessoal, tá? Mas não preciso pedir, você vai correr atrás de um jeito ou de outro. Vou ver se eu consigo comprar alguma lembrancinha pra ela, hoje ou amanhã. É assim, 5, 6 e 7, né? Dia 5 é minha cunhada queridíssima. Dia 6, sou eu? E dia 7 é o Claudinho. Claudinho é outro amigo querido. Tá longe da gente agora, tá lá em Portugal, tentando a vida, ganhando a vida. Claudinho é um camaleão, se reinventa para sobreviver, para viver. Eu não peguei especificamente um assunto, mas eu lembrei de uma coisa sobre o que eu li agora há pouco. Juca cede o espaço dele de vez em quando, ou pede autorização para publicar algum texto de outra autoria, de alguém do convívio dele, de alguém que ele acompanha. Volta e meia ele coloca alguma coisa ali que coincide com o pensamento normalmente que ele tem. Deixa o menino passar aqui. Ou não? Não. Pensei que estava super afim, mas não está não. E hoje ele colocou, não me lembro o nome do autor. Ontem eu estava falando sobre o presidente das Filipinas, um extremista maluco, e o nome dele é Duterte. Duterte. Se eu não me engano, nas Filipinas eles falam português, tá? Ou tem alguma coisa da língua portuguesa lá. Nossa, que trânsito lindo, maravilhoso, hein? Fazia um tempo que eu não pegava o trânsitinho assim.
voltando aqui, né? Tá rolando ainda essa repercussão do Neymar, do que aconteceu e tal. Mais uns fatos que, na minha opinião, e na opinião de muita gente, só comprovam a má intenção da garota e tudo mais. E repito que ninguém tem nada a ver com a vida dele, de julgá-lo, de manda buscar uma menina que ele mal conhece do Brasil, tá. E ninguém tem nada a ver com isso, vamos parar de ser hipócrita. Ele não é por isso motivo de admiração e nem motivo de chacota ou pré-julgamento. Porque o julgamento da internet é o julgamento cruel, é aquele que arrebenta a pessoa. Que muitas vezes até é esse julgamento que quebra a pessoa, né? Mas não é o caso. Eu estava pensando nisso, o cara fez uma analogia bastante interessante sobre Mike Tyson, né? Eu tiro uma diferença aí pelos momentos e pelos ambientes diferentes. Mas eu não tenho dúvida que Mike Tyson era um cara que incomodava muita gente nos Estados Unidos. Muita elite branca, no mau sentido mesmo, nesse sentido apenas pejorativo de identificação, de um comportamento e não de uma aparência. Como bem falou Cláudio Lembo uma vez, né, sobre a elite branca, né? Ele, um membro ratificado da própria elite branca, né? Ninguém melhor do que ele para falar sobre eles, né? E ele foi muito feliz. O quanto a figura do Mike Tyson, o poderio que ele representava e a forma como ele lidava com as coisas, a agressividade que fez com que ele fosse aquele monstro no ringue e também fosse um monstro fora, não no bom sentido, infelizmente. Lembre-se que é um tempo em que eu admirava muito o boxe, eu gostava muito do boxe. O boxe era o que é o MMA hoje, que eu não gosto, que eu nem o boxe já é uma coisa que eu curto totalmente. Eu consegui tirar isso da minha vida num conceito básico de que há um limite entre o esporte e a violência. Eu acho que o boxe se aproxima mais de uma questão de esporte, mesmo sendo uma forma refinada de violência. E o MMA é um esporte de violência que tem pouco refinamento para mim. Tem muita técnica, é dificílimo, é complicado pra caramba. Mas esteticamente não me agrada todo aquela quantidade de sangue e socos violentíssimos e golpes violentíssimos que, na minha opinião, não fazem bem para o momento em que a gente vive, da sociedade, da humanidade em si. Voltemos, aí sim seria uma questão de ser saudosista, né? Voltemos, porque ele dava declarações despretensiosas que não importava quem se importasse ou não. E ele acabou caindo em algumas armadilhas, né? Ele saiu com mulheres lindíssimas, elas realmente se aproximavam dele, e não raro com intenções ruins. Ele sempre foi blindado, na medida do possível, mas toda blindagem há uma escapatória, em algum momento pode não ter sido percebida. O perigo pode não ter sido percebido pela blindagem que o cerca. E algumas vezes ele caiu por conta dessa falha na blindagem. A moça que ele casou, parece que ele tem 1 ou 2 filhos, alguma coisa assim. Uma moça que o humilhou publicamente numa entrevista ao vivo. Uma coisa meio idiota, meio maluca, assim. Era uma entrevista de caráter família, caráter... Mike Tyson e a sua família linda, sua esposa, parece que tinha uma criança no colo dela, o bebê deles e tal, enfim. E a menina, de repente, num momento, numa conversa, começou a falar do inferno que era viver com ele. E ele do lado ali, meio sorrindo, meio...
E foi uma coisa muito estranha, que chocou mesmo a opinião pública nos Estados Unidos e o prejudicou bastante. E depois disso veio, opa, tá certo. Ele deve estar certo e o mundo inteiro errado, né? Mas tudo bem. E depois disso a acusação que o levou a um júri, a uma condenação, efetivamente. E ele cumpriu 6 anos de cadeia por uma acusação de estupro. Na minha opinião, a coisa rolou exatamente da mesma forma que algo muito parecido com a pegadinha que caiu agora o menino Ney. Isso sim é uma coisa que eu quero ressaltar. O menino Ney. O menino Ney, que sempre é tratado como um menino. O pai deu entrevistas para alguns lugares aí, falou com o Datena, né? Claro, o Datena é essa figura fantástica, nem um pouquinho populista, né? Assim como o Ratinho também não, né? Enfim. E sempre o tratamento é menino, 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 criança, 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 menino, menino, menino. Que menino rico que não quer realizar um sonho desse. Enfim, menino, menino, menino. Então, esse é meu julgamento, do qual ele tem muito pouca culpa. Muito pouca culpa. Ele não vai aprender pela imprensa. Não vai ter um veículo de imprensa que vai fazer uma matéria bacana e ele vai falar, realmente preciso melhorar. Não vai, isso não vai acontecer. Beleza? Não é assim que funciona. Ele vai se espelhar, ele vai ouvir quem está em volta. E esse é o grande problema. Um pai com um senso moral bastante deteriorado, bastante insípido, bastante pouco convencional no sentido ético, realmente não vai dar para ele a melhor noção, o melhor conceito de postura. Agora, por conta disso, ele vai se perder um pouquinho. Ele vai ter que... Ele e quem está à sua volta vai ter que crescer mais aí. Para começar a perceber aonde ele pode ir ou não. É aquela coisa, se Cristiano Ronaldo cai, por que a gente vai julgar o cara, especificamente ele agora? Né? E olha que estamos falando de alguém com muito maior maturidade, né? Mas que assim, o fato em comum é realmente a questão de alguém que vai para um quarto, que se coloca completamente vulnerável e depois acusa alguém justamente por conta da sua vulnerabilidade. Que inverte o papel, tornando vulnerável o acusado. E não coloco realmente isso como coitadismo, não. Agora, é uma história antiga, né? Já é uma história antiga, né? Agora, essa analogia com o Mike Tyson realmente me chamou a atenção. O do Mike Tyson dá muito a impressão de uma armação. Dá muito a impressão de um contexto forjado completamente e muito bem apoiado por quem não gostava dele. E ele foi acumulando naqueles anos várias pessoas relativamente poderosas que não gostavam dele. Deixa claro aqui que eu não estou falando de racismo, não que não tenha, mas não há concepção específica do racismo como causa principal do que ele sofreu, do que ele passou e do que ele foi julgado.
Mas sim, a figura do Mike Tyson carregava um emblema que assustava muito poderoso, do sucesso e da arrogância de um ex-pobre. Se isso acontece com o Neymar, acho que não. Ele nunca se colocou na parte do coitado. Tentaram colocá-lo, porque ele nunca teve, ele não teve essa infância tão pobre assim quanto tentam pintar. Então, nunca houve comoção em relação ao Neymar nesse sentido, do menino pobre, tal. Enfim, enfim. Mas a analogia é boa para dizer, cuidado, garoto. Não fique confrontando tanto assim. Ah, foi uma semana difícil para o Neymar. Sim. Quem, com a pouca maturidade que tem e com a blindagem mimada que sempre teve, quem estaria bem com essa situação agora? Ninguém. Nem alguém muito mais maduro estaria. Mas seria menos difícil para alguém mais maduro. Agora, só para dar uma delimitada aonde eu quero chegar. Eu sempre prefiro que o sucesso apareça para alguém com uma postura muito mais útil ao mundo e às pessoas. Eu sempre tenho essa torcida de que assim, quando vai eleger lá o melhor jogador do mundo, a France Football lá, ou a Comebol, a Euro, ou qualquer organização que vai fazer votação para melhores disso, daquilo, eu sempre prefiro que os escolhidos sejam pessoas de boa índole, bom caráter e bom exemplo, principalmente aos mais jovens e mais simples. Eu sempre prefiro. Mas não posso controlar isso. Romário, quando foi eleito o melhor do mundo, não era de longe uma figura extremamente egocêntrica e alimentava muito a visão do bad boy, do garoto revoltado que fazia o que queria. Ronaldinho Gaúcho também. Enfim, o Neymar provavelmente tenha sido educado midiaticamente vendo essas pessoas. Porque assim, o Neymar, vamos deixar claro, tá? Ele aos 10 anos de idade saiu da casinha dele lá em Mogi e foi morar em Santos. Tá? Foi percebido que ele era alguém diferente de uma enorme maioria de crianças e que ele poderia ser aproveitado para isso. O pai largou o futebol, que era jogador profissional, largou o futebol muito cedo para cuidar da carreira do filho. E é isso que ele faz. Então, por isso que eu coloco sempre, a culpa o menor culpado disso é o Neymar, mas ele carrega a culpa sim, porque é ele, no fim, quem assina a obra. É impossível desassociá-lo completamente. Tudo bem que ele possa não conhecer uma outra forma de viver a vida dele, mas ele participa ativamente dessa forma. Ele é a vida dele, como somos as nossas próprias escolhas. Então a forma como ele escolheu se expor o tempo todo a tudo e a todos o tornou vítima
para que nesses momentos houvessem julgamentos precipitados. Isso é fato. Isso é incontestável. Então, o que o alimenta também o mata. Mas não vai matar, não. Agora, que há uma torcida para mim, minha, isso é coisa minha, específica, de haver esperança de que um dia esse menino alcance uma relativa maturidade. Alcance uma relativa maturidade e possa ser um melhor exemplo para as pessoas, isso realmente eu tenho. Pode ser só utópico, pode ser uma esperança boba de novelista, sabe? Mas eu tenho sim, eu gostaria muito que isso acontecesse. Não sei se será possível, mas eu gostaria que acontecesse. Tá? Pra deixar claro que eu não torço pelo fracasso de ninguém, não. Eu não estaria dando risada se acontecesse alguma coisa muito ruim com esse menino. Não estaria. Mas o contexto é realmente muito assustador. Das pessoas à volta e do público, principalmente o mais cruel de todos. Beijo do gordo, até mais, tchau, tchau.